Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast. E hoje vamos falar tecnologias assassinas. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um episódio para hoje pegarmos um tema, discutirmos, trazermos exemplos, ideias para falar de tecnologias assassinas, falar de quando as tecnologias que os humanos criaram e desenvolveram se desenvolvem demais, criam vida própria e se tornam um perigo para o próprio homem. Nossa, o conceito da revolta das máquinas, das tecnologias tomando conta da humanidade, indo contra os homens, eles estão ali por muitas e muitas produções audiovisuais, né? Filmes principalmente, mas séries também. E de maneiras e maneiras diferentes elas se apresentam e sempre estão se renovando, né? Sim. Tem um ponto que a gente, por exemplo, a gente não pode fazer um roteiro sobre esse tema em nenhuma inteligência artificial. Porque se você falar assim, faz um roteiro sobre tecnologia assassina baseado nas inteligências artificiais que tomam o mundo, tá ligado? Ela vai começar a ter ideias ou vai achar muito ruim, né? Então a gente pode ser um alvo muito fácil nos próximos anos, né? e esse conceito das tecnologias assassinas, né? O que eu acho mais legal, e principalmente vendo muitos filmes, agora nesse tempo que a gente decidiu gravar o episódio, e pensando no tema, e assistindo coisas antigas e novas, é ver como vai se modificando, né, também. A humanidade avança na tecnologia e a ideia dos filmes, e a ideia de como você pensa essas tecnologias também vai se modificando e trazendo boas histórias e trazendo histórias também que não são tão boas assim, né. E tem até um subgênero ou uma forma de fazer filme que eles colocam como techno-horror, né, falando especificamente da parte do horror, né, dessa mistura da tecnologia, da ficção científica altamente tecnológica com o horror, né, com a parte de que aquilo passa a ser um perigo pro homem. Mas, assistindo muitas coisas aqui, a gente vê que eles conseguem trabalhar muito bem, e aqui a gente vai trazer muitos exemplos e conversar sobre isso, sobre diferentes gêneros dentro desses filmes, né, dessas séries ou das produções que a gente trouxer. Sim, mas é aquilo, né, o que a gente vai comentar muito aqui, ele fica muito no gênero do horror também, da ficção científica, porque não tem como falar disso sem relacionar a ficção científica, né. A gente vai trazer alguns exemplos diferentes de algumas coisas que saem, mas fica muito nisso, né, cara? E bem, dentro disso a gente tem tipos de filmes ou ideias de produções diferentes, né? A gente tem desde de escalas globais, que é as famosas distopias em que as máquinas se rebelaram e tomaram conta da humanidade. A gente parte a partir desse ponto, né, que já teve uma grande guerra ou acontecimento dessas máquinas contra os homens. A gente pode partir também de produções em que focam mais em núcleos específicos, um tipo de máquina específica, uma inteligência artificial específica que acaba indo contra um grupo específico de personagens, não numa escala global, e outros muitos exemplos que misturam um pouco das duas coisas, né? Mas acho que pra começar, a gente podia ir esses filmes que essa tecnologia se torna assassina ao ponto de tomar a humanidade, né? De ir pra uma escala global. E eu acho que esses são os casos que criaram os filmes ou as produções mais conhecidas, né? Mais famosas, mais blockbusters, maiores franquias, né? São duas, a gente aqui vai citar duas que eu acho que são as que trazem muito isso, né, que exemplificam muito bem, que é Matrix, né, Matrix, ele é totalmente baseado nisso, são os robôs que tomam o mundo e criam a Matrix, criam aquele mundo ilusório só pra manter aquele cultivo dos humanos, né, então eu acho que ele é bem exemplificado nisso, e como eles são a ameaça principal dos humanos sobreviventes naquele futuro, né, pra mim ainda, eu acho, por exemplo, no Matrix Revolution, eu acho assustador o ataque dos robôs, sabe? Das máquinas. Eu acho assustador eles. O tipo de máquina, sabe? Aquele tipo de tentáculo tal, que
vai invadindo, mano, é muito legal, eu acho a ideia disso muito interessante. E é um dos maiores exemplos pra mim de tecnologia assassina, que é a tecnologia que ela literalmente, se você assiste o Animatrix, vai vendo mais as histórias, né, que ela literalmente, o próprio filme, né, também conta que ela literalmente destruiu a humanidade e passou a cultivá-la, sabe? Então isso eu acho muito interessante, essa ideia que realmente é a tecnologia que tomou conta do mundo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que um exemplo, assim, talvez, quando a gente pensa nessa escala global, um dos primeiros que vem na mente, juntamente com a franquia do Exterminador do Futuro, né? A gente pensar nessas duas franquias ali, que são as mais grandiosas nesse termo de homem contra a máquina nessa escala global. E o ponto Exterminador do Futuro, ambas franquias compartilham uma coisa de que tem primeiros... Matrix tem um primeiro grande filme. Muita gente gosta ou não gosta do Reloaded. Eu gosto muito. Acho que o Everton gosta também. Eu gosto. E o Revolutions tem seus pontos. E o Matrix 4 é uma coisa bem pavorosa, na minha opinião. O Exterminador também tem esse ponto, que é uma franquia também grande. É uma franquia que tem ali 2 grandes primeiros filmes. E posteriormente ela vai se perdendo. Mas tem outras produções. Recentemente teve anime na Netflix, né? Então essa ideia do homem contra a máquina sempre tá se renovando. Mas aqui é interessante que a gente começou com 2 exemplos de grandes franquias que elas têm uma parte do horror, mas da questão de imaginar aquela situação distópica, como o Everton comentou, os humanos cultivados, Exterminador do Futuro, aquela questão de que... o controle da Skynet, né? Exatamente, uma grande corporação que vai tomar o mundo. Uma grande inteligência artificial criada pelos humanos, mas que acaba criando as máquinas que vão ser os principais inimigos da humanidade no futuro, né? E o ponto também é que são 2 grandes franquias de ação, com 2 dos melhores filmes de ação de todos os tempos, na minha opinião, que é Matrix 1 e o Exterminador do Futuro 2. E eu acho que o outro ponto em comum além de ser grandes filmes de ação, eles são filmes que trazem o terror, que nem eu falei, as máquinas no filme do Matrix. Por exemplo, o T-1000, ele é assustador no segundo filme do Exterminador. Ele é um vilão assustador. Pra caralho. É imponente, assustador, e ele é assustador justamente por conta da sua alta tecnologia, né? Exatamente. A forma que ele é desenvolvido para ser agressivo, para ele ir atrás de assassinar a Sarah Connor e tudo mais, é exatamente o que torna ele aterrorizante, e posteriormente também vai funcionar muito pra ação do filme, né? Que é um filme, assim, incrível. Mas pra trazer um exemplo diferente dessas 2 franquias, né? Que tem grandes exemplos, né, são 2 grandes franquias pra você pensar nesse tema. Tem um filme de 2021, que é uma animação, indo pra um lado mais cômico, animação, uma coisa bem diferente, que é o Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que foi um filme muito bem recebido no ano de 2021. E é um filme muito bom, cara. É muito legal. Filme, cara. É um filme muito legal. A galera que tá por trás dele é a galera do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Tem o Phil Lord lá. E é um filme original Netflix, né? Saiu pela Netflix. E é uma animação que foi muito bem recebida na época. Se eu não me engano, foi indicada ao Oscar de filme de animação. E ela trata justamente disso. Uma família disfuncional, cada um tem o seu jeito ali. A filha mais velha tá pra entrar na faculdade de cinema. E acabar que as máquinas acabam desenvolvendo, né, essa singularidade, essa consciência e dominando o mundo, e a partir daí a família vai numa road trip ali, num filme de estrada, né, pra conseguir combater essas máquinas, e acaba sendo a última esperança da humanidade pra vencê-las. Pô, é um filme extremamente divertido, muito bem animado, muito bonito, assim, uso de cores, os personagens são interessantes, cara, é um filme que eu recomendo demais, é com certeza uma das melhores animações que eu assisti nesses últimos anos. Quando eu vi pra colocar na lista, até lembrei, 2021 achei que o filme era até mais novo, mas faz um tempinho ali, já faz 4 anos que saiu esse filme, então recomendo demais pra quem ainda não conseguiu assistir, porque vale muito a pena. Um dos grandes destaques desse ano era esse filme, né? Eu lembro que, quando eu assisti, eu achei ele sensacional, cara. Ele é um filme muito divertido, ele é um filme... E é legal trazer, porque assim, apesar do nome que a gente deu pro episódio de tecnologia assassina, né? Ele é um filme que não tem isso, né? Tipo, específico de terror, nem nada, né? Mas ele traz o tema em si, a revolta das máquinas, é um conceito que sempre tá por aí, né, cara? E ele traz de uma maneira muito divertida nesse filme, né? Do jeito que ele conta, né? Além de juntar a ficção científica, ele conta muito sobre a família, né? Que é sempre um ponto interessante, né? Essa construção dos personagens se unirem durante a viagem para poder enfrentar essa grande ameaça. Então é bem legal o filme. É muito legal mesmo. E aqui pode não ser diretamente
uma tecnologia assassina, mas é uma tecnologia que se sobrepõe com o uso de força, né? Ali de dominância sobre o homem. Mas a gente tem na caminhada das produções, e principalmente o maior número de produções, produções que trabalham ali com robôs, e isso é muito interessante, né? De pensar, de você ver uma linha do tempo e assistindo os filmes você vai percebendo isso, de como esses robôs... Primeiro você tem muitos robôs apresentados nos filmes que acabam adquirindo algum traço de personalidade assassina e os personagens têm problemas com isso. E posteriormente a evolução do cinema vai dando essa autoconsciência ou singularidade como inteligência artificial, né? O próprio termo inteligência artificial vai ganhando mais espaços nas produções modernas, hoje no mundo que a gente é basicamente amigo de inteligências artificiais, né? Sim, essa construção de o quanto essa inteligência ela pode dominar posteriormente, né? O quanto ela pode se desenvolver sozinha e tomar consciência, né? Eu acho que é um ponto muito interessante, muito importante dessas produções. Cara, e exemplos não faltam, né, Everton? Eu vi que dos que a gente colocou aqui na lista pra gente comentar, você colocou o exemplo mais antigo, e é um exemplo, assim, que é bizarro pensar o quanto ele faz parte do tema que a gente tá conversando, e também é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos, né? Exatamente. 2001 Odisseia no Espaço, né? Que eu acho que é o HAL 9000, ele é tipo é a síntese daquilo, né? Daquele ser que foi... que é uma inteligência artificial e que ela acaba sendo a responsável por todo o terror do filme, sabe? Ah, sim, com certeza. E o pensamento que você já extrai, né? É difícil hoje fazer esse exercício porque a gente pensa com a cabeça de hoje, com o avanço da tecnologia de hoje, né? Mas quem assistiu o filme em 68 ali, no final de 60, começo de 70, eu imagino que tinha um pensamento muito questionador, né? E, cara, ficava impressionado com a ideia do filme, né? E principalmente da tecnologia que tava ali mostrada, né? Com certeza. E um pouco depois, a gente... Primeiro tem esse exemplo, e que é um exemplo muito interessante de também ver como se modificou a ideia durante o tempo, né? A gente tem o Westworld, que a gente conhece primariamente ali, teve o primeiro contato com a série de televisão, né? Dos anos... Se eu não me engano, o Westworld sai em 2018, 2019, alguma coisa assim. Acho que é 2017, eu acho até. Até antes, né? A primeira temporada, né? É verdade. Mas a gente tem um filme de 73, que é um filme que que já foi um filme muito bem recebido, né? Com essa ideia de um parque, né? Um local, um parque de diversões que simulava o Velho Oeste, que tinha robôs que atingem a singularidade em algum ponto, né? O filme de 73, eu nunca assisti o filme de 73, não sei se o Everton teve a oportunidade de assistir. Não. Mas ele já eu já ouvi falar e li sobre, né? Que tem uma ideia muito parecida ali com o que a gente vai ver na série, principalmente no começo da série. Depois a série parte para um campo muito maior, né? A série aumenta, né? O seu escopo e tudo mais. Mas eu acho que uma tecnologia, principalmente nesse ponto de adquirir a sua consciência e, a partir disso, usar a violência contra os humanos, que é um exemplo muito bom, principalmente ali, primeira temporada de Westworld, né? Sim, eu acho que ele é aquele exemplo que mostra principalmente esse ponto realmente da singularidade, né? De qual o momento que aquela máquina cria um sentimento ou cria emoção e consegue desenvolver essa sensação. Quando ela consegue, por exemplo, quando você tá assistindo, quando ela consegue te passar a sensação de que, eu até que passa um pano pro que eles estão fazendo, ou eles têm razão em tá daquele jeito, sabe? Dessa revolta. E isso que é um ponto interessante, principalmente do Westworld, né? E ver quanto a atitude humana também pode ser maléfica para gerar essa tecnologia, e essa tecnologia pode se revoltar contra as atitudes maléficas do humano, sabe? Exatamente. E a primeira temporada, ela tem muito do humano agindo naquele ambiente e a máquina atingindo a singularidade. A segunda é full ser humano sendo caçado. E se lembrar, o capítulo mais humano de Westworld é o capítulo 8 da segunda temporada, que é focado nos robôs, né? Tá ligado? Com certeza, é verdade. E, cara, eu acho
ainda hoje, olhando o escopo geral, pensando em Westworld como uma série cancelada, lembrando que tem episódio de Westworld aqui no Sofaverso, né? Tá bem pra trás, é um dos primeiros episódios do Sofaverso, mas tem lá da temporada final, que não era pra ser final, mas acabou sendo. Eu ainda acho uma grande produção, assim, apesar de ter todos os problemas que ela teve no decorrer da produção, cancelamento. Ainda é uma série que eu guardo com muito carinho, assim. O que eu assisti, principalmente de primeira e segunda temporada, me enchia os olhos. Era uma série que eu achava muito boa. Com certeza, também. Eu trouxe alguns exemplos, Everton, de filmes noventistas que eu assisti e fui procurando listas, né, vendo ideias e exemplos. Tem uma época muito forte de filmes noventistas que trabalhavam com essa ideia do robô assassino ou da tecnologia assassina. Eu acho que também tem um pouco do zeitgeist da época, de pensar o Exterminador do Futuro tinha acabado de sair, em 92 saiu 2, né? O anterior saiu em 88, 89. E você pegar essas ideias e transformar em cinema em formas e em ideias completamente diferentes, né? Então, tem alguns exemplos aqui que eu assisti. Eu não sei se são filmes que você já ouviu falar, mas eu vou trazer aqui pra gente conversar e compartilhar com o ouvinte também. Tem um filme de 90, chama Hardware. Esse Hardware eu vi. Hardware, né? Uhum. Esse eu vi. Eu não assisti o filme. Você não assistiu o filme? Não assisti o filme, mas eu vi o vídeo sobre, tá ligado? Esse filme, ele é um filme considerado um filme cult, é um filme bem conceituado, e é de 1990, e ele trabalha com a ideia de uma tecnologia, é um futuro distópico, começa ali o filme, um futuro distópico, e tem uma pessoa, um cara que acha uma cabeça. É um filme mais cultuado pela estética, pelo visual, do que pela própria história, assim. Exatamente. A estética dele é muito foda. É um filme muito bem pensado, assim, pra estética distópica, futurista, com essa tecnologia cagada e tal. Avançada, mas ao mesmo tempo quebrada, né? E começa o filme, o cara tá buscando lá um sucata, né, no mundo distópico, e o filme, ele faz muito bem esse trabalho de ficar apresentando de pano de fundo, o mundo foi pro caralho, depois das guerras, não sei o que, o mundo tá todo ferrado, e você começa a entender o conceito do mundo que aqueles personagens estão vivendo, né? E ele acha uma cabeça de um androide, acha linda, acha legal, sei lá, fala assim, vou levar de presente pra uma arqueóloga que é a namorada dele, né? Só que a cabeça do androide é um modelo de combate militar Mark 13, e por acaso é o nome dos robôs se eu não me engano, do Homem de Ferro. Sim. E aí ele leva pra namorada dele esse exemplar de Android, aí ela coloca lá no meio da tecnologia que ela já tem sucateada lá, que ela vai guardando, e acaba que o robô acaba se adaptando ali, pegando peça aqui, peça ali, e fica solto ali pra cometer o que ele costuma cometer, que é assassinatos, né? Ele vai, é um robô de batalha e tal, e sai matando a galera lá geral. Mas ele vira um filme meio de perseguição, né? Depois ele vira um filme meio stalker, sabe? Uhum. Porque tem um cara que fica perseguindo a namorada do cara, o primeiro cara que ele mata é esse, depois ele fica ali, porque é um filme que ele não aposta, no caso, na ação, ele aposta no ambiente no terror, de vez em quando tem algum ponto de ação. Então é um thriller de terror ali, um suspense, com esse fundo, na verdade, gritante de ficção científica, mas é um filme que ele é muito bem pensado, assim, sabe? Dá pra ver que eles usaram muito o pouco recurso que eles tinham pra fazer um filme bonito esteticamente, visualmente é interessante, e eu acho que o mais legal desses filmes que eu vou comentar, que eu assisti, e talvez tenha me deixado um pouco saudosista, em certo ponto, de apreciar mais a qualidade do trabalho cinematográfico ali, principalmente no quanto você cria o mundo, quando você pensa e quanto você usa o seu recurso pra criar algo que a gente não vive, principalmente naquela época, né, anos 90, que é o efeito prático, né? Sim. Os efeitos práticos aqui nesses filmes, eles são interessantíssimos, porque eles são pensados pra você criar uma tecnologia que não existe, ou que é muito avançada pra época. Exatamente. E ele mantém-se legal de se ver até hoje, né? Muito interessante. Você compra a ideia até hoje, né? Todos os filmes que eu assisti aqui, melhores ou piores, assim, eles se mantêm esteticamente interessantes até hoje. E isso é um ponto importante justamente por conta do efeito prático, né? O efeito prático, ele é muito importante para manter essa qualidade através da barreira do tempo.
E isso é interessante. O Hardware é um exemplo, mas em 1990 tem outro filme que se chama Class of 1999, que é Classe de 1999. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Ele é um filme que ele é uma continuação espiritual de um filme chamado Class of 1984, né? E no 84 é um mundo distópico onde os jovens, eles tacaram foda-se, perderam o controle, o mundo tá dominado por gangues ali, as regiões ali dos Estados Unidos, né? E o filme de 84 ali, ele foca nessa briga de gangues ali no meio de um dia a dia estudantil, né? Esses jovens vão pra escola, a escola é sitiada lá, tudo mais. Um mundo meio Akira, né? Um mundo meio Akira, exatamente. E nesse filme de 90, né, no Classe de 1999, a história é basicamente a mesma, né? Então você tem esse mundo sitiado, aí você começa... É muito engraçado pra você entender a herança estética dos anos 80, né? A gente tá falando do começo dos 90, mas aí é uma herança estética dos anos 80 do cinema. E você vê aquela coisa super colorida, aquelas gangues muito características, né, do que a gente vê nos filmes dos anos 80, mostradas, os jovens ali e tal, e eles têm que ir pra escola, aí a escola é toda com guarda na porta, os caras têm que deixar as metralhadoras pra fora antes de entrar na escola, tem grade de ferro pra todo lado, é um negócio muito engraçado. E o protagonista tá na cadeia, ele é liberado no começo da história pra ir pra esse colégio. Mas o ponto que combina aqui com o nosso tema do podcast é que na história do filme, como eles não conseguem lidar, né, com esses alunos, né, eles levam androides militares super evoluídos para serem os professores desses alunos. Uhum. Então eles chegam lá, tem 3 androides, né, que começam a dar as aulas e eles começam a ter um controle sobre esses alunos, só que eles impõem o controle deles a partir da violência. Então eles vão tendo essa, não vou conseguir ensinar, então vou quebrar o braço desse aluno aqui, né, então começa essa escalada da violência, mas é um filme que ele tem essa parte do horror, porque ele é gráfico violentamente em alguns pontos, muito bem feito, aliás, mas é também um bom filme de ação. Quando você vai pra parte final do filme, ali tem aí entra a coisa do Exterminador do Futuro bizarramente colocado ali de maneira não só inspirada, mas pra ser um novo Exterminador do Futuro, é pra pensar no Exterminador do Futuro, porque é o que vai fazer sucesso na época. Não tão bem feito, nem longe disso quanto os filmes do James Cameron, mas muito eficiente na proposta que eles querem fazer. Então tem efeitos práticos muito bons, o filme é um filme interessante do começo ao fim, apesar de ser jovens ali e tal, é um filme que não é um idiota, sabe? E esse é o ponto desses filmes que eu assisti, que são filmes que não chegam a serem simplesmente filmes juvenis idiotas, sabe? Eles têm alguma coisa ali que te prende no filme, você consegue assistir ele muito bem, e assistindo hoje ainda é um filme que muito funcional, assim, eu acho que vale muito a pena assistir. A criatividade dos anos 90, 80, né, cara? E só pra eu finalizar essa lista noventista que eu trouxe, tem um filme de 95 que aí ele vai pra parte do terror dos videogames, né? Lembra quando a sua mãe falava que o videogame quebrava a TV e também podia te deixar viciado, podia acontecer alguma coisa, e também tem uma parte dos games assassinos, ou os games que fazem mal, ou os games que estimulam violência, né? Tem um filme de 95 que chama Evolver, que é um filme literalmente disso, né? Um garoto que é super bom no jogo lá, e aquela empresa desenvolve um robô chamado Evolver, que é um game pra você fazer em casa, né? Então o robô, ele tem ali habilidades ali, que ele atira umas bolinhas ou umas coisinhas bestas assim, e você vai atirando contra ele e participando daquilo. E no decorrer do filme, o robô vai subindo de nível de periculosidade e acaba se tornando um robô perigoso, acaba aí sendo um robô assassino, e eles têm que lidar com aquilo. Mas esse é um filme que ele dá pra passar na sessão da tarde, sabe? Ele tem alguma coisa de violência ali, mas ele dá pra passar na sessão da tarde. Se for cortar, não faz falta nenhuma, né? Não. Você entende a história do filme. Então é um filme que vai muito pra essa linha, mas ele também trabalha com essa consciência maligna do robô. Sim. Anos 90 tem muito disso, né? Tipo, eu acho que essa construção é interessante, muito baseado no que tava ocorrendo na época, né, cara? Porque também tem esse ponto da tecnologia, daquele conceito de, cara, o que se espera dessa tecnologia, né? O que se espera de que seja um robô naquela época, né? E é uma coisa que é diferente, por exemplo, no que é tratado nos filmes atuais, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui alguns exemplos,
né? Que é muito aquela questão do robô androide, do robô humanoide mesmo, sabe? Com as feições humanas e tal. Eu não vi esse filme, você viu, né? Que a gente colocou até na lista, que é o Ex Machina, né? Se você não viu, eu recomendo muito que veja. Que falam que é um baita filme, né? É um filme do Alex Garland, que é um cara que trabalha muito bem com a ficção científica, né? É um filmaço, cara. É um filmaço que, se você colocar ele aqui em tecnologia assassina, dá um pouco de spoiler do que acontece no filme. Mas assim, é um filme que trabalha muito bem com essa singularidade, consciência e mistura de quanto que uma inteligência artificial e um robô, um androide que tem no filme, né? Que é vindo pela Alicia Vikander, que é espetacular. Traz, né, e consegue ser próximo do humano ou não. É um filme muito reflexivo. Ele podia estar também no podcast que a gente gravou, que é um podcast que eu gosto muito, que é o sobre questionamento da realidade, falando sobre esses filmes que questionam a realidade, do que é real, do que não é. Pra quem gosta de Ghost in the Shell, acho que é um prato cheio também esse filme. Mas ele é um filme muito interessante. Eu acho que compensa muito assistir. E nos últimos tempos tem saído muita coisa, né? Por exemplo, tem duas produções que eu não assisti, mas que encaixam, eu tenho certeza que encaixam no tema, que é o Cassandra, do Netflix, né? Sim, é uma série bem nova que saiu. Desse ano, tava no top 10 direto essas semanas da Netflix. Aquele filme é Alice, da Megan Fox, do Prime Video, né? Que eu tenho certeza que também deve ter alguma coisa. Tem o conceito do robô, do androide. Esse eu me predispus a assistir, é uma bosta completa, mas ele tem isso. Ele tem isso. Ele é o androide que tem a consciência e acaba cometendo crimes, né? E usando a força pra poder conseguir o que ele quer. No caso aqui do Subservience ou Alice, o androide acaba se apaixonando pelo dono. Aí ele acaba indo contra a família, as outras pessoas que estão ali tentando prejudicar ele de alguma forma. Que é uma coisa que eu acho próxima, por exemplo, de um outro exemplo que é o Megan, né? De 2022, né? Que é um filme que bombou demais, né? É um filme que bombou, um filme que eu assisti e honestamente eu achei menos pior do que eu imaginava que ia ser, sabe? E por um fator muito simples, que eu achei interessante a Megan. Eu achei todo o núcleo dos atores horroroso. Todos os personagens são horrorosos, tá ligado? Tipo, os atores pra mim estão péssimos. Mas a Megan eu achei muito interessante, tá ligado? O jeito que ela age, o jeito que ela vai tomando a consciência dela, sabe? Isso eu achei bacana, sabe? Então, por isso que eu achei que o filme é não tão ruim quanto eu imaginava, sabe? Eu lembro quando eu assisti na época, eu achei muito ruim, assim, Isso que você falou realmente faz sim, é um ponto positivo do filme, né? Que é essa autoconsciência da Megan e tudo mais. Mas todo o resto, eu acho que os personagens são tão idiotas. Nossa, de uma maneira... A criança é chata, a tia da criança é chata, os amigos da tia são chatos, todo mundo é chato naquele filme, tá ligado? Todo mundo, cara, a pessoa é chato. A pessoa é chato com força. Mas as cenas da Megan eu acho interessante, o jeito que ela vai agindo eu acho interessante. Aí tem um ponto daquele critério também de que o filme foi feito PG-16 ou PG-18. Exatamente, é notável. Né? É notável que o filme é cortado, e é uma pena, porque eu acho que ajudaria muito o filme a crescer, mas o filme foi um sucessaço de bilheteria, ele fez muita grana, tanto que esse ano tá previsto pra sair o Megan 2.0, já saiu o teaser, alguma coisa assim. Sim. E vai ter essa continuação, a Mega tá maior, enfim, é bizarro pensar de que eu quero ver esse filme só pra ver o que vai acontecer, porque eu não gostei do primeiro Mega, mas eu acho que vale a pena pra ver pra que lado a ideia vai, né? E o outro filme que saiu esse ano, aí aqui é um outro conceito, né? Porque assim, essas aí são aquelas tecnologias que elas acabam tendo a própria consciência e tomando as próprias decisões. No Acompanhante Perfeita, que saiu esse ano, né, 2025, a tecnologia é assassina não por conta dela, né? É porque alguém faz ela ser assassina, né? Alguém faz um plano, né? Utilizando dela. Cara, eu achei um baita filme, cara. Filme muito legal, cara, muito bom mesmo, eu gostei bastante desse filme. Eu achei que, eu até me arrependi um pouco de ter lido sobre o filme, eu ter visto o trailer, porque se eu não tivesse visto, acho que eu tinha gostado mais ainda do filme. Uhum. A gente já dando spoilers aqui, né, ele trata da Iris, que é uma androide, né, que ela é comprada lá, alugada por um cara, e pra fingir que tem um relacionamento, e durante o filme, esse cara, ele tem
tem uma ideia com uma outra amiga dele de matar um cara e botar a culpa no androide, né? E tipo, o cara é um baita escroto, baita cuzão, tá ligado? Interpretado pelo Jack Quaid, que eu achei muito bem no papel, tá ligado? Tipo, de cara idiota. Cara, eu tava pensando, até conversando com a minha esposa sobre isso, e ela falou, esse cara só faz papel de Exatamente. cara fracassado ou é impressão minha? Não, porra, realmente, ele só faz papel de cara fracassado. É o papel dele, cara. E ele faz bem um cara fracassado, bem, não sei cara. se ele tá contente com isso, mas ele faz muito bem um cara fracassado. Exatamente. E toda essa ideia de que ele que mexe nas emoções do Android, que faz a Iris ter essa questão de se autodefender e, no caso, matar uma pessoa até. E no final, tipo, a parte da Iris meio que tomando também consciência dela e falar assim, não, pô, eu vou resolver, tipo, eu quero resolver isso também, que é toda essa questão dela meio que tomando consciência também. Eu achei muito interessante o filme, eu acho interessante como eles montaram, né, todo o conceito e como a história é uma história simples, assim, bem, tipo, presa, ela não é muito ampla, né, então ela é presa naquele mundinho, naqueles personagens só e, tipo, funciona muito bem, né, cara, e com esse conceito, né, da inteligência artificial, do jeito da Iris, ela ser programada pra ter o gosto pelo personagem, ter todas aquelas memórias falsas plantadas, tal, de como ela vai tomando as atitudes com base no que é programado pra ela ser, sabe? E como ela vai tomando essa consciência à medida que vai passando o filme, né? Eu acho que é um filme que ele traz um ponto que é aquele que a gente enxerga a possibilidade real daquilo acontecer, sei lá. Não é algo tão assim, puta, isso aí é muito avançado, o ser humano nunca vai chegar nisso. Eu não acho, eu acho que é bem possível chegar a uma coisa muito próxima daquilo. Pelos avanços que a gente tem hoje em dia, né? Mas como filme mesmo, o thriller da história e toda a mistureba que ele tem ali, ele tem uma homenagem pro Exterminador sensacional também no filme, que funciona muito bem, né? É um filme muito interessante, assim, é uma das boas surpresas que eu tive aqui no começo de 2025, é um filme que quando eu vi que ele ia sair, parecia um genérico do genérico de qualquer coisa, aí eu vi as pessoas começando a falar bem do filme, começando a falar assim, esse filme é interessante e tal, e quando assisti eu realmente achei um filme bem divertido, assim, interessante, intrigante você ficar assistindo a história pra saber o que vai acontecer e como ela vai acontecer, né? Eu acho que foi um filme bem legal. Mas uma coisa que, pô, cara, tem uns filmes também que eu vou te falar que quando o negócio vira carne de vaca de inteligência artificial, começa a sair coisas atrás de coisas, né? Tem um filme que eu não sei porque eu fui assistir esse filme, mas é porque coisas pelo podcast, né? Que chama Afraid, que é, cara, ele ficou com o título Diabólica. Diabólica é com o título em português, que é um filme que passou meio despercebido, mas entrou direto no Max, foi por lá que eu assisti, que é um filme que trata sobre inteligência artificial direto, mas tem um elenquinho legal, né? Tem o John Cho, que eu acho que é um ator muito carismático. Eu sei que filme, tá. eu vi o trailer desse filme, que tem a Catherine Waterston. Catherine Waterston, isso, que tá no Perry Mason, tá no Alien Covenant, né? Tá no Animais Fantásticos, é uma atriz interessante também. Mas, cara, esse filme, cara, ele tem um cheiro de que ele foi feito porque, sei lá, tava sobrando uma grana, eles tinham que lançar alguma coisa ali naquela data, os atores tinham um contrato pra fazer mais um filme. E tinham lançado o ChatGPT, tá ligado? Ou, caralho, sei lá, mano, porque é um filme que, quando você começa a dar play, o filme tem 1h12. Você fala, bosta é essa, mano? O filme tem 1h12, 1h15, sei lá. É quase, sei lá, é muito estranho. Aí começa o filme, você começa a entender o porquê. Mas você não começa a entender porque os atores toparam fazer uma merda de filme daquele. É um filme que narra, tem uma família e tem um cara que trabalha com uma empresa de marketing. Aí uma empresa procura eles e fala assim, a gente tem um produto aqui, uma inteligência artificial de casa, tipo uma Alexa da vida, que é super avançada e tal, a gente vai colocar no mercado, mas aí você podia levar pra sua casa e tal, só pra fazer um teste inicial, a gente vê como ela funciona. O cara acha uma bizarrice completa, porque não faz sentido nenhum, mas leva, né? A partir daí vai se desenrolando, aquela inteligência artificial vai tomando conta vai se relacionando com os filhos, né? Ele tem 3 filhos, uma filha que tá pra ir pra faculdade, um mais 10 anos e um ali com um pequenininho, 5 anos, e ela vai se relacionando com as crianças, vai se relacionando com a mãe, e a partir daí ela toma conta da casa e ela acaba se tornando violenta em um ponto, né?
Mas é um filme assim, cara, é aquilo. É o uso da inteligência artificial pra criar um roteiro, mas da forma mais bizarra possível. E quando você dá o comando no ChatGPT, sem dar muito detalhe, você fala assim, cria um roteiro genético de uma Alexa assassina. Você, entra no ChatGPT, dá o roteiro desse filme. É uma coisa pavorosa, assim, é um filme horrível, ridículo. Não assista, não percam o tempo de vocês, eu assisti isso e não sei nem o que eu tô falando aqui, porque não merece. E a IA, ela vai fazer um filme horroroso para esconder suas verdadeiras faces, né, cara? Ou então, você realmente deu um comando de que faça um filme horrível sobre inteligência artificial e uma Alexa assassina. Pronto, sai esse filme. Cara, é um filme muito ruim, puta que pariu. E é uma pena porque, caralho, eu sinto que os caras estão constrangidos de fazer aquele filme. Não é possível, cara. Assim, assistir um negócio desse, ou assistir depois que você fez, é só contando dinheiro no bolso mesmo, porque a gente passa cada uma e, no caso, não foi eu que passei, né? Quer dizer, eu passei porque eu assisti essa bosta, né? Mas quem produziu e criou esse filme passou muito mais apuros. E só pra gente avançar pra filmes que fogem um pouco dessa temática, mas também tem relação, o próprio Chuck, o brinquedo assassino, que se você pensar um boneco como uma tecnologia lá atrás, pode acontecer e tal, mas é muito mais relacionado a uma maldição, né, e tudo mais, mas quando teve a revitalização do Chuck, a partir de 2019, que saiu o filme, aí eles migram totalmente porque é hoje, né? O Chuck vira um boneco de inteligência artificial que se torna um boneco assassino posteriormente. O filme de 2019, eu vi que ele tem crítica média, assim. Não é um filme tão bem recebido, mas a série é muito bem recebida. Acho que ela teve 3 ou 4 temporadas, ela acabou de ser cancelada, mas ela foi muito bem recebida. Sim. E também brinca com essa ideia, né? A série ela tem muito meme dessa série, né? Do Chuck. Pode ser. Ela ficou popular, né? Ela ficou popular. Tanto que ela foi renovada mais de uma vez, né? Ela foi cancelada recentemente. Mas ela teve uma boa vida pós esse renascimento, esse reboot da franquia Boneco Assassino nesse filme de 2019. Tem outros exemplos, Everton? A gente pode ir pra... Tem outras temáticas. Eu acho que essa parte... Tem outros filmes que a gente colocou aqui que eles brincam com vários gêneros ali misturados e com ideias boas e ruins, mas... envolve muitas temáticas, né? Eu coloquei aqui um filme que eu assisti, que é o filme Videodrome, de 1983, do David Cronenberg, né? Que é um diretor muito famoso de ficção científica, principalmente do body horror, né? Que tem nesse filme também, né? E esse filme, ele trata a questão da tecnologia, no caso, é o do vídeo, né? Porque qual é a história do filme? O Max, que é o protagonista, ele é ele é um diretor de um canal de TV que, tipo, só passa coisa de madrugada, passa só, tipo, filme pornô, filme ultraviolento, só porcaria, tá ligado? E ele tipo, descobre meio que uma transição pirata de um programa chamado Videodrome, né? Que é meio que um filme snuff, sabe? De, tipo, gente torturada e tal. E ele começa a passar isso daí, né? E nisso, ele percebe que, tipo, ele tá dentro, ele começa a ter alguns problemas de alucinação, né? E eu acho que o ponto do filme é esse, né? Ele acaba meio que virando o próprio vídeo, sabe? Ele começa a ser controlado pelo vídeo. E a ideia do filme é essa, sabe? De, tipo, as pessoas começam a ser controladas pelo que elas consomem no vídeo, sabe? Mas, tipo, um dos pontos que eu acho interessante é o body horror do filme, porque o cara literalmente começa a virar um vídeo cassete, tá ligado? Porque abre um buraco na barriga do cara e, tipo, ele consegue colocar uma fita dentro da barriga, sabe? Então é muito bizarro, é uma mistura de conceitos que gera, tipo, isso daí. Vou falar que eu gostei do filme? Não gostei muito não, tá ligado? Tipo, de modo geral, acho que ele se perde umas partes, assim, tá ligado? Principalmente essa questão da mutação, sabe? Da alucinação, de você tentar entender o que tá acontecendo que não tá, sabe? Mas ele tem essa ideia da tecnologia, nesse caso, não é um robô, alguma coisa assim, não, ele é uma transmissão que vai afetar as pessoas, tá ligado? Nossa, você falou desse filme, primeiro, só pra falar, já que você entrou em Cronenberg, só pra... Cronenberg gosta dessa mistura do techno-horror, né? Dessa mistura da ficção científica, da alta tecnologia e do horror, né? A própria Mosca é um bom exemplo, é um filme que tá certo que ele
leva a uma mutação que leva a problemas maiores, mas é aquilo. Mas ele tem um filme chamado Existence, acho que é alguma coisa assim o título do filme, que é justamente os personagens acabam entrando num videogame que é bizarro, assim, um mundo bizarro, e eles têm que caçar um assassino, se eu não me engano. Tem o Jude Law nesse filme, mas o Cronenberg é um cara que mistura muito isso, né? Esse ponto da tecnologia assassina, junto com todo o tipo de cinema que ele gosta de falar. Nossa, você tava falando desse filme, eu lembrei muito de um filme que eu assisti essa semana, que ele poderia até haver, mas tem a ver aqui com o tema, mas acaba não tendo porque ele não vai pra esse lado, mas ele vai muito pro lado que você tá falando. E é um filme que eu tinha ouvido falar muito bem do ano passado, mas eu não gostei nem um pouco do filme. Quer dizer, eu gostei bem pouquinho do filme, que chama I Saw the TV Glow. Você ouviu falar desse filme? Uhum. Cara, ele é um filme que tem o Justin Smith, que é um ator que eu acho bom, tá ali no... eu lembro dele no Pokémon. Ele tá no Pokémon Detetive Pikachu, ele tá agora no D&D, Dragons. Ele é um ator bom de comédia. Ele é um ator bom. O problema do filme não é ele. E ele é um filme que ele conta a história desse jovem, né? Que ele é um jovem ali no começo, lá nos seus 15, 16 anos. E ele e uma colega assistem um programa de TV, uma série. E beleza, eles são muito marcados por aquela série, pelos acontecimentos daquela série. Depois passam-se muitos anos. E esse jovem não consegue esquecer essa série. Continua assistindo. E essa jovem some. Quando ela era jovem, ela some. E depois ela aparece de novo mais velha. E fala assim, o programa de TV que a gente assistia quando era moleque, ele não era só um programa de TV. Era uma coisa que mexeu, que ocasionou muitos outros acontecimentos e tal. E eles começam a ter essa paranoia e essa junção de realidade, sabe? O que acontecia na série se mistura com a realidade. Então ele tem muito dessa veia do que você contou do Videodrome. E ele tem um ar muito Twin Peaks também ali, que mistura aquela coisa do que é real, do que não é. Só que é um filme que acaba se perdendo muito no que ele quer contar. Ele tem muito negócio monótono, de identidade também, né? Identidade de gênero, ele tem uma parte disso, ele tem monólogos que são meio chatos, pra falar a verdade, bem chatos. Então o filme acaba sendo um pouco arrastado, mas é um filme muito bonito, muito bem filmado, assim, com uso de cores, assim, muito, muito bem feitos. Mas é um filme que eu esperava mais, assim. Acho que é um filme que ele acaba não indo nem pra um lado super... Ele não é aterrorizante, nem pra um lado minimamente aterrorizante. Eu acho que ele é bem nada aterrorizante, mesmo que você espere isso, e acaba indo pra um lado mais filosófico, mais contemplativo ali, e acaba esquecendo um pouco da própria história que ele tá contando nessa mistureba. Então acho que, já que eu vi o filme, eu acabei falando aqui, só pra gente não perder o fio da meada. Cara, tem um filme que eu coloquei aqui, que eu acho que na verdade eu não coloquei, você já tinha colocado, então eu acredito que você assistiu o filme, que é Shopping Mall. É um filme de 1986. Aí a gente entra na questão trash, né, cara? Porque esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é muito legal. E esse é um filme que aparece em várias listas sobre robôs assassinos, né? Porque é literalmente uns robozinhos... Mano, a ideia do filme já é genial, porque são os robôs seguranças do shopping, né? Eles são literalmente feitos para serem seguranças de um shopping, sabe? E como eles não podem descer a escada, fica cada um num andar. Essa é a ideia do filme também. E eles são armados com dardos tranquilizantes, com arma de choque, com raio laser. Tipo, as ideias do filme. E a ideia do filme em si ele é um filme normal de slasher, né? Porque é um grupo de jovens que ficam no shopping até a tarde, que eles ficam lá no... Pô, é muito bizarro, porque eles ficam na loja de imóveis pra ficar se pegando. E nessa noite cai um raio no shopping e os robôs ficam malucos, tá ligado? Os seguranças. E é muito interessante. O filme em si, ele tem uma morte que mano, é fantástica. Tipo, ela é bizarra do jeito que ela é feita, sabe? O robô, ele começa a tirar um raio laser e pega na cabeça da mulher, mano, e tem aquela explosão de efeito prático que é genial, sabe? Muito bem feito. O robô desse filme, ele parece muito o robô do Evolver, só que o Evolver é um pouquinho mais trabalhado, mas ele é parecido com o ele é uma evolução dos robôs de limpeza, porque ele só anda reto, sabe? Ele anda, tipo, a 2 km por hora, tá ligado? Qualquer pessoa consegue correr, tá ligado? Dele, sabe? É isso que é engraçado do filme, porque, tipo, ele não parece uma ameaça tão grande. Esse filme tem uma cena que eu acho brilhante, que resume muito os Estados Unidos, que é muito engraçado, que é os caras, eles estão
eles estão lá falando assim, pô, e agora, como a gente vai tentar impedir eles e tal? Aí eles falam assim, no segundo andar tem uma loja de esportes, né? Aí você fala, tá bom, sei lá, os caras vão pegar taco de beisebol, né, tal. Aí os caras chegam na loja, mano, eles começam a pegar, tipo, 12 arma, metralhadora, tá ligado? Tipo, tudo na prateleira. Aí você fala, pô, faz sentido, é Estados Unidos, né, cara? Todo mundo desse estilo Rambo, né? Os 3 caras de Rambo, basicamente, pra lutar com aqueles robôs. Eu achei um filme muito... Eu achei um filme que, tipo, ele é meio chato dessas partes. Pô, o filme ele começa a perder um pouco o ritmo, assim. Eu acho que essa parte, principalmente dessa primeira morte, eles tentando enfrentar o bicho, eu achei muito engraçado, tá ligado? São mais legais. Depois ele vai pra uma explosão, vamos tentar resolver as coisas. E os caras são burros também, e, tipo... Os caras são muito burros, mas assim, isso aí é meio que... Tá ligado? Questão de descrença, né? Mas eu acho que é um filme que vale muito a Sim, conferida, eu acho que, tipo, ele encaixa muito no tema, porque ele é literalmente isso, é uma tecnologia que foi construída para ser um guarda, um segurança, e por causa de um raio, ele vira um robô assassino. É isso mesmo, cara, é bem interessante. Um outro trash que a gente assistiu, né? Esse a gente assistiu faz muito tempo, que é A Criação de um Monstro, né, cara? É um filme de 2001. Esse filme é o famoso filme escondido na locadora que ninguém aluga. Que tem uma frase que a gente cita muito, que é só os medrosos sentem medo, que, tipo, mano, é uma frase que é genial pra mim, que não poderia fazer icônica. Mais icônica. Mas a ideia desse filme, a criação de um monstro, porque é um estúdio meio de videogame, que fazem um videogame, né? Eles fazem um monstro dentro do jogo. E esse monstro acaba saindo do jogo pra criar vida própria, né? Mas ele não sai diretamente na forma dele de monstro. Ele é meio que uma inteligência artificial que vai matando as pessoas e vai pegando pedaços dela e juntando pra criar o monstro, né, cara? Então é muito bizarro todo esse conceito também, sabe? E nesse caso aqui também é uma questão da inteligência artificial, mas dessa vez é muito focado pro videogame, né? Com certeza. E também pega um pouco do pensamento ali, começo dos anos 2000, o videogame é alguma coisa super tecnológica, né? Sim. Você imagina o quanto que aquilo podia se tornar real ou ameaçador de alguma forma. Bem, o filme é uma trecheira, assim, é um filme horrendo. É um filme puro suco do cinema americano de baixo orçamento dos anos 2000. Mas ele garantiu boas risadas pra gente quando a gente assistiu, com certeza. Com certeza. O filme que eu tinha pensado... eu até pensei ele posteriormente, né, vendo em algumas listas, tal, e lembrei dele, que ele não é um filme que chega aos finalmente da violência, como muitos do que a gente comentou aqui, mas ele tem tecnologias contra os humanos, que é aquele Pequenos Guerreiros, de 1998, um filme que passou a exaustão na sessão da tarde, que tem lá, não sei se você lembra, mas tem a Kirsten Dunst no filme, tem o Tommy Lee Jones, eles dão vozes aos personagens, né, mas eles estão ali, né, participando ali. Antes do voice actor ser um negócio tão forte como é na quantidade de filmes de animação que saiu hoje em dia, eles já estavam ali fazendo isso. É um filme que da DreamWorks, quando ainda não era estúdio de animação direto, né, mas... E é um filme que tem essa tecnologia. Na verdade são brinquedos que uma empresa, né, uma empresa chamada Globotech, que resolve investir em tecnologias maiores para os brinquedos serem mais realistas, e nisso eles acabam criando esses guerreiros, né, pequenos guerreiros, que é o título do filme, Small Soldiers. Mas são duas facções rivais, né, tem os Gorgonoids e tem ali os Ship Hazards, que são os rivais, né? Pra mim, o que é o mais incrível desse filme é que você tem a ideia de que os heróis, no caso, que seriam tipo soldados e tal, seriam os mocinhos, né? Mas não, sim. Nesse filme não, eles são os vilões, os heróis são os monstros, sabe? E a partir do momento que o protagonista, ele começa a se aliar com os Gorgonoids, né? O comando, na verdade o nome da equipe dos soldados é Comando Elite. Então você tem o Ship Hazard, que é o chefe, né? Ali. E esse Comando Elite fala assim, pô,
pô, já que eles estão aliados conversando, eles são nossos inimigos, os humanos são nossos inimigos. E assim, o filme literalmente é aqueles bonequinhos tacando bomba, criando armadilha, atirando, metralhando. Mano, eles tacam terror, é uma guerra civil ali no bairro daquela galera, tentando matar os humanos mesmo. Então, cara, é um filme super divertido, assim, que eu lembro com muito carinho ali quando eu assistia na sessão da tarde ali. Eu acho que eu já cheguei a ver cenas e partes dele quando mais velho, assim. É um filme, cara, com uma ideia, assim, muito boba, mas muito interessante, né? E muito forte pro público-alvo dele. Com certeza. Tem outro, só pra eu não esquecer, eu tenho que trazer, tem uma das animações mais famosas do planeta Terra, os Simpsons, e eu tenho uma especialista em Simpsons aqui na minha casa. Minha esposa assiste Simpsons o dia inteiro. Dia inteiro não, porque ela trabalha, né? Mas boa parte do dia. E ela me lembrou, quando eu tava conversando sobre os episódios, de um episódio específico. Os Simpsons tem episódios que se encaixam em todos os temas de qualquer tipo de podcast, de qualquer tipo de coisa da humanidade, né? E tem um episódio específico da 13ª temporada ali, daqueles episódios de horror, né, que o Simpsons traz, compilados, que eles acabam recebendo uma visita de um robô que fala assim, ó, tem uma casa aqui ultra tecnológica que vocês podem morar. E eles vão morar nessa casa. E quando eles vão morar nessa casa, a casa, que é uma casa robô, acaba se apaixonando pela Marge. E ela começa a tentar matar o Homer porque ela quer a Marge pra ela. Então, a casa, como tecnologia, ela tenta matar o Homer durante todo o episódio. Sim, mas deve ser bem recente até, ou não? Não, 13ª temporada, antigo. Nossa, até antigo, né, cara? Como... os Simpsons sempre preveem as coisas, né, cara? É famoso por isso. Né? Muito antes de Alexa e tudo mais. Bem, acho que tem mais umas coisas só pra gente citar, só pra não deixar passar, já que a gente pensou aqui. Tem que nem a gente colocou aqui, a gente colocou a releitura do Homem Invisível de 2020, né? Que usa da tecnologia pra criar um assassino? Exatamente, ele usa o personagem, o vilão, ele usa a tecnologia, né? Não é pra poder atacar a esposa, envolve outras questões de violência doméstica, tal, e tipo, eu acho interessante, é um filme que eu acho muito legal, sabe? Eu acho um filmaço, eu acho um filme muito bom, assim. Cria muito, é um thriller forte, assim, cria o suspense, ele cria cenas, assim, aterrorizantes, no sentido que você não sabe de onde vai vir o perigo, é um filme forte, assim, é um filme muito bom, assim. E aqui a gente colocou também, por exemplo, o Five Nights at Freddy's, né, que é um jogo muito famoso, teve adaptação pro cinema, né, e a versão não oficial do filme também, que é a do Willis Wonderland, que é do Nicolas Cage, né. Eu coloquei aqui o Five Nights at Freddy, mas o que eu assisti foi o Willis Wonderland. Sim, teve os dois, né? Tipo, teve a adaptação do Five Nights at Freddy's, né, cara? Mas pra mim a versão que, tipo, quando falar no filme do Five Nights at Freddy's, pra mim é a do Willis Wonderland, que é do Nicolas Cage, né? Você assistiu esse filme? Não, eu só vi, tipo, pra mim é só imagem, tá ligado? Esse filme é bizarro. Porque eu não sei como eu não sei como os animatrônicos têm vida no Five Nights at Freddy's. Eu não sei se alguém controla, não sei se é uma maldição, não sei se eles simplesmente são robôs que atingiram algum tipo de singularidade mesmo. Mas no Willis Wonderland, que é o filme do Nicolas Cage, é um filme brilhante, ele tá no Prime Video, quem quiser assistir, assista. Porque o Nicolas Cage, ele simplesmente fez esse filme, ele não fala, ele não tem falas nesse filme, ele só faz ele tá sozinho no filme, bate. Né? Não, tem uma galera, tem uma galera jovem no filme. Só que assim, ele é um cara, tá na estrada, tal, aí o carro dele dá pau e ele fica preso, né, nessa cidade. Aí o cara fala assim, não tem como consertar seu carro, você não tem dinheiro, eu só aceito dinheiro, não sei o que lá. Você não quer trabalhar nesse parque de diversões abandonado? Aí o Nicolas Cage não fala, como ele não fala no filme, ele só cumprimenta o cara, aceita e vai lá. Posteriormente, se descobre que os animatrônicos daquele lugar, eles são amaldiçoados. Mas são amaldiçoados por quê? Porque existia num parque de diversões uma gangue de assassinos e quando eles morreram, eles incorporaram nesses animatrônicos e continuaram cometendo suas atrocidades. Aí depois, posteriormente, tem toda uma história ali que não tem nem pé nem cabeça, mas é um filme que, assim, a tecnologia dos animatrônicos, ela existe como assassina porque ela está amaldiçoada. Então é uma maldição que tomou conta de uma tecnologia, né? Mas é um filme que ele não é nem assustador, nem de uma ação interessante. É aquele típico filme do Nicolas Cage que ele fez pra ganhar um cachezinho ali e vambora, que ele deve ter gravado numa tarde, tá ótimo, dinheiro no meu bolso, e é isso aí. E o Five Nights at Freddy é uma franquia muito tem um fandom muito grande, as pessoas gostam muito dos jogos, né? E é muito fandom infantil, porque
Eu lembro quando eu fui na Bienal do Livro, ano passado, e era muito comum ver as crianças no stand do livro lá do Five Nights at Freddy's, muita criança atrás do livro do Five Nights at Freddy's, dos livros, né, que são diversos, sério? né, cara? Sim. Caramba, eu não sabia, não. É um fandom gigante infantil, tá ligado? É interessante, porque é um game, né, o game eu sei que tem um fandom, já é um game antigo, tem os livros, agora eu não sei se primeiro é o livro ou depois o game, mas eu acho que eles são complementares. São os games, os primeiros. Aí os livros complementam a história também, né, eles trazem dados novos. É uma lore malucaça, eu já vi uma vez um vídeo. Grande, é bizarro, grande, tá ligado? Né? E tem até o El, lá daquele podcast Depois das Duas, um colega que já gravou com a gente alguns episódios, ele tem um episódio sobre Five Nights at Freddy, mas ele tem sobre um dos livros, e aí ele acaba falando um pouco da lore. É muito, muito interessante, pode procurar, Depois das Duas, o podcast. E eu sei que o filme, apesar dele ter recebido críticas negativas pra caralho, é um filme que deu uma boa grana e vai ter continuação, se eu não me engano já sai esse ano. Então, dá pra ver que realmente o filme tem um peso do seu fandom. E só pra terminar, um filme que eu vi esses dias também, que tem esse ponto da tecnologia assassina, e ele vai pra um ponto de inteligência artificial, mas muito mais do ponto de adquirir consciência. Ele mistura um pouco de... Sabe o momento que os robôs vão tomar a humanidade? Ele vai pra esse começo, né? Que é um filme Y2K. Eu não sei se você ouviu falar desse filme. É um filme que saiu aí ano passado. Eu vi, produção da A24. Da A24, que é com o menino do Stranger Things lá. Isso, com o menino do Stranger Things, não. O menino Stranger Things do It, né? É com a menina que é a Branca de Neve agora, a Rachel Zegler, sei lá. É ela que vai ser a Branca de Neve agora no cinema, vai sair. É o filme dela. E com o moleque do Deadpool, o gordinho do Deadpool 2, com ele também. E é um filme que é basicamente Superbad com tecnologias assassinas, né? Então, aquela galera, os moleques estão se combinando ali e tal, vamos pra festa de virada do ano 99 pra 2000. Então é um filme que é recheado de referências musicais do final dos anos 90, todo tipo de música que tocava na época, visual e tal. Só que quando tem essa virada, a inteligência das máquinas torna consciência e começa a atacar os seres humanos, né? E quando eles começam a atacar, é legal que eles estão na festa, então qualquer tipo de utilitário eletrônico que tem na casa começa a matar geral. Então, ventilador mata, liquidificador, toca-disco. Então, é uma parte inicial bem interessante, assim. Ele é um filme de altos e baixos, assim, mas eu acho que é um filme que é bem tranquilo se você quer dar uma risadinha, assim. Tem bons momentos engraçados, é um bom filme nostálgico também, pra quem viveu a época dos anos 90. É bem adolescente, assim, até. Sim, exatamente. Super essa vibe, que isso que eu falo, é um Superbad com terror, assim, com a parte do terror. Então, eu acho que é um filme que vale a pena assistir se você quer desopilar um pouquinho, tá? Assistir uma coisa que tem a sua dose de violência, mas ele também tem a sua dose de comédia. Certo? Certo. Pô, falamos de coisa pra caramba e ainda tem... Cara, essa pesquisa pra esse podcast, desses filmes que eu assisti, porra, eu deixei um monte de filme na lista ainda pra assistir. Um monte de coisa que eu vou falar, pô, isso deve ser interessante, vou deixar aqui, interessante. E, com certeza, é uma temática que ainda vai se renovar muito tempo, né? A tecnologia continua avançando e o cinema vai avançar também pra contar novas histórias envolvendo essas tecnologias, né? Então, se você quiser comentar algum filme que você lembrou, uma produção que você lembrou aí, tecnologias assassinas, tecnologias que foram contra os homens, comenta com a gente. Certo, Everton? Certo. Se você quer conversar com a gente sobre tecnologias assassinas, os outros temas que a gente conversou aqui no podcast, procura a gente no Instagram, estamos lá como Sofaverso. Podem conversar com a gente no nosso grupo do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo, bem-vinda para a gente conversar sobre os episódios, sobre as novidades da cultura pop, né? Filmes, séries, animes ou qualquer outra coisa que a gente quiser conversar lá. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify for Podcasts, né, que é o Anchor, a gente tá no Deezer, tá no Amazon Music, estamos no YouTube Music e também no YouTube normal, né, então você procura o canal no YouTube lá, Sofaverso, se inscreve lá, os episódios saem toda semana, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, escute onde achar melhor, o que importa é estar aqui com a gente no próximo episódio, valeu e tchau, tchau. Falou!